Coluna Pais e Filhos, com Ellen Cordeiro. Então, tá aqui a Ellen com a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Agora se deu um intervalinho um pouco maior, que mês passado você veio no começo do mês, hoje se deixou pro último dia do mês, né? Último dia, né? É porque foi um mês muito atarefado para Ellen, teve evento, e esse mês tem duas datas, né? Certo. Muito especiais, que lembram, então, o aleitamento materno, que é a tua especialidade. Então, seja bem-vinda mais uma vez, a gente vai falar sobre isso, justamente sobre essas datas, né? Exatamente. Então, boa noite para vocês, né, que estão aqui ligadinhos, e hoje nós vamos falar sobre o carro-chefe da minha vida, né? Que é a amamentação, como a gente pode apoiar esse movimento e também se a gente quer doar leite humano, nós vamos falar sobre isso também. Porque esse mês, dia 19 de maio, foi o Dia Mundial de Doação do Leite Materno e dia 21 de maio foi o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, né? Então teve a questão da doação, que é um assunto muito interessante. A gente teve uma reportagem da semana passada, que a gente foi acompanhar o evento lá de Três Barras, e o da proteção, quer dizer, da gente manter isso como realmente a importância que ele tem que ter, né, Ellen? Mas eu queria começar, já a gente está falando desse assunto, certo. Eu queria que você dissesse para a gente como que você detectou esse nicho, né, essa questão do aleitamento materno como uma necessidade, porque ninguém mais falava, que em Canoinhas poucas pessoas falavam sobre esse assunto, e você bate muito nisso. Quando foi que você detectou isso e que você decidiu transformar isso em um objetivo de vida até, inclusive? Pois então, eu tenho 24 anos de enfermagem e na graduação não foi algo que chamou muito a minha atenção, mas eu logo fui mãe, né? Logo ali, eu engravidei no último ano da faculdade, então meu filho já nasceu ali, tanto é que ele tem 25 anos, e eu me deparei com uma lacuna que faltava, né? Eu como mãe, eu percebi que aula que eu faltei, né? Já me formando como enfermeira obstetra dentro da Universidade Federal, ou seja, com uma carga horária extremamente ampla, um trabalho muito bem realizado na minha graduação, e eu senti dificuldade como mãe em estabelecer uma amamentação efetiva. Comecei a estudar e comecei a perceber que a amamentação ainda era um gargalo assim, que ainda ia crescer muito. Então eu passei ali no Espírito Santo esses meus anos ali, e logo eu fui trabalhar na Prefeitura de Vitória, como enfermeira concursada, e lá eles tinham os 10 passos para a vida. E nesses 10 passos para a vida, um deles era uma meta da Prefeitura em estabelecer uma amamentação em 40% da população de Vitória. E naquele momento eu trabalhava numa favela. E uma favela, né, aqui a gente não conhece favela, mas uma favela é um lugar extremamente populoso e povoado, ou seja, 1 metro quadrado pequeno, compostos por muitas pessoas ao mesmo tempo. E ali foi o carro-chefe, né, da minha vida profissional. Eu tive a oportunidade de acompanhar, num espaço muito curto de tempo, muitas mães com grandes volumes de bebê. E como enfermeira pediátrica, eu fazia puericultura de 0 a 2 anos. E naquele momento eu percebi que as crianças, na minha prática, que conseguiam estabelecer uma amamentação, elas procuravam menos o serviço de saúde. Elas adoeciam menos, gripavam menos, faziam menos infecções vias respiratórias superiores, ou seja, tudo que está relacionado a nariz e garganta e até mesmo prevenção de pneumonias. Em contrapartida, as crianças que faziam uso da fórmula infantil, elas procuravam muito mais a unidade de saúde. Então, quando você trabalha no SUS, né? Hoje eu trabalho no privado, mas o meu início veio do SUS. Então, eu fiquei ali 10 anos da minha carreira fazendo isso. Então, eu já tive aqui propriedade suficiente para entender que realmente o aleitamento materno fazia diferença. Você viu na prática, né, Ellen? Na como minha isso prática. Faz diferença, né? Isso. E quando você tem uma capital que trabalha um programa tão firme, o que aconteceu com os 10 passos para a vida? A gente tinha uma meta. E essa meta era o quê? Era garantir que toda criança fosse vista em casa até 10 dias de vida para ajudar na amamentação. Então, eu ia em todas as casas fazer esse trabalho de conscientização da amamentação. E eu me deparei com um cenário de muitas irregularidades, ou seja, nem tudo eu conseguia, nem todo bebê eu conseguia colocar para mamar. E eu comecei então a estudar, fazer cursos fora, porque eu queria oferecer o melhor para aquelas famílias.
Nisso, quando eu me deparei, depois desses 10 anos, eu já tinha formado 500 horas de curso de amamentação. Olha só. E meu marido, calhou nesse mesmo período, do meu marido vir para o Sul, transferido pela Petrobras. E eu larguei essa minha vida SUS lá. E quando eu cheguei aqui, é até legal falar sobre isso, porque quando você sai do Sudeste e você vem para o Sul do país, o que você pensa? Que aqui vai ter uma saúde de mais qualidade do que você está no Sudeste. A gente vê, o Sul é liderança de saúde. Vários indicadores. Vários indicadores. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um gargalo muito grande. Por quê? Nós não temos banco de leite na nossa região, o mais próximo é Mafra. Nós temos posto de coleta em Três Barras e posto de coleta de leite humano em Canoinhas, mas não é um banco de leite, né? Porque o banco de leite, a sede dele é na maternidade Catarina Cruz, em Mafra. E eu cheguei dentro desse cenário e eu falei, eu preciso ajudar então as pessoas aqui. E eu montei então esse serviço privado, que já tem 10 anos aqui na nossa região, trazendo toda a minha vivência SUS e apresentando uma oportunidade das mulheres conseguirem amamentar seus filhos, porque é um desafio muito grande. Pois é isso que eu queria entender, porque teoricamente a natureza, né, ela trabalha por si só, ou seja, se é natural que a criança nasce e peça o seio para a mãe e passe a mamar, isso deveria acontecer de uma maneira fluida, né? Automática. Mas não é o que acontece. E aí que entra você, né? Isso. Porque muitas vezes as mulheres choram de dó da criança, elas não conseguem, tem algum problema que as impede, né? Exato. E por que isso? Porque não é instinto amamentar. Parece, como você falou, Ednei, parece que é a natureza, né? Ou seja, o bebê, a mulher engravida, o bebê vai nascer, mas nem todo bebê nasce de parto normal. Às vezes a mulher tem uma desproporção pélvica, às vezes o bebê é grande demais, às vezes eu tenho um bebê enrolado muito no cordão que eu não tenho espaço para esse bebê descer, às vezes eu tenho as intercorrências maternas que essa mãe precisa ser submetida a uma cirurgia. E eu acredito que quando a gente sai da naturalidade e passa para a intervenção, é aí que eu entro, né? Então hoje a gente tem um indicador que 20% da população consegue amamentar sem apoio. É como se ela tivesse, eu acredito que uma excelente coordenação motora, uma mama com uma anatomia super favorável. O que é uma anatomia favorável de mama? É uma areola pequena, em torno de um diâmetro ali de 5 centímetros, um bico protuso, mais ou menos uma polpa digital ali do dedinho minguinho, uma mama que não é muito pesada, e a mãe já tem uma destreza melhor, porque a mama não é tão volumosa, e aquela criança consegue abrir bem a boca, e os dois se dão super bem. Então, 20% eu tenho esse casamento lindo. Um bebê que abre bem a boca, sem nenhuma limitação, e uma mulher com uma mama tranquila, fácil de manuseio, e esses dois se colocam ali juntos e tudo flui. Pode até algum fator psicológico impedir que o leite desça, como as mulheres costumam dizer? Sim, assim, o leite ele vai descer para a mama. Mas descer para a mama significa o quê? O hormônio que vai produzir o leite, ele é produzido no cérebro, lá na hipófise. E aí entram todos os problemas de depressão pós-parto. Tá lá na hipófise, entendeu? Então esse hormônio chega na mama e a mama é produzido. Só que tem outra coisa. Uma coisa é você produzir leite, o leite descer. Outra coisa é o leite sair. Tá? Por quê? Porque a mesma área do cérebro que coordena a saída do leite através da ocitocina, ela também reserva a adrenalina, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente tem uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, não é que o leite não desceu, não é que ele não foi produzido, mas ele não sai com facilidade. Ele realmente fica bloqueado. É como se os ductos fechassem e essa mãe não consegue jogar esse leite para fora. E com certeza o sistema emocional tem totalmente a ver com isso. Aí você tem que trabalhar até desde o quadro psicológico até a questão técnica. Certo. Porque existe uma maneira certa também de colocar a criança, de colocar o seio, né? Posicionar para que ele encaixe ser perfeito, né? Outra coisa interessante, Ednei, por exemplo, as mulheres que sofrem abuso sexual e que a mama, ela acaba remetendo isso, e aí você tem uma criança e você vem mamar, ela tem um desconforto muito grande.
Então, você vê como que o Trauma da assédio mulher, sexual interfere muito na amamentação também. Entende? Você separou pra gente aí alguns indicadores, né, da amamentação no Brasil. Queria que você Sim. destacasse esses indicadores que mostram essa questão. Hoje, por exemplo, o Brasil, existe um estudo nacional chamado ENANI, e esse estudo foi feito em 2019, agora ele está em nova reformulação, e ele apresenta no seu documento uma análise relativa da evolução da amamentação. Então, ele comprovou que 45,7% das mulheres conseguem amamentar seus bebês no peito até os 6 meses. A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu a meta como 50%. Então, o Brasil ainda não alcançou o indicador da OMS. E, pasme, que Santa Catarina, ele alcança um indicador de 19%. Em contrapartida, a região norte do país, tipo Maranhão, é o maior indicador do Brasil, 89%. E aí a gente vê Maranhão amamentando 89% e Santa Catarina amamentando 19%. É uma discrepância muito grande. E o que eu, como profissional, eu consigo enxergar com isso? Primeiro, o acesso à fórmula infantil. Tá? Quanto mais poder aquisitivo a família tem, mais rápido ela pega naquele momento ali de 1 semana a 10 dias que a mulher está sofrendo, ou seja, ela está trabalhando para aquilo funcionar. Ela fala, não, eu não preciso disso. Eu posso lá comprar um leite, então eu faço a minha escolha. Entende? Agora, a mulher que ela não tem esse dinheiro, ela acaba não tendo muito essa escolha. Então, o sul do país joga o indicador lá para baixo pela questão do acesso. Certo? As pessoas têm mais condição de condição de ir lá na farmácia e comprar o leite. Entendeu? E aí, por outro lado, a gente vê que as infecções respiratórias na infância também são maiores aqui. E não é só por causa do clima. O clima, ele favorece. Mas a imunidade da criança, ela se forma do nascimento aos 2 anos de vida. Quando você tem o leite humano, gente, é tão lindo o negócio, que se eu for usar esse microfone, está desligado? Se eu for usar esse microfone aqui, na hora que a criança, ela vem aqui para a mama para mamar, a língua do bebê, ele joga saliva aqui nos ductos da mama. Imagina que isso aqui seja a mama. Então, quando ele vem e faz isso, o corpo da mulher entende que está sendo invadido por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, e produz aqui, na mesma hora, anticorpos para neutralizar a invasão. Então, o leite já sai com anticorpos para aquele bebê. Interessante. É na hora. Entendeu? Então, o leite das 2 da tarde não é igual das 6 da tarde, que também não é igual às 7 da manhã, porque ele vai mudar de acordo com a saliva da criança. O corpo da mulher, ela consegue fazer um scanner da necessidade. E existe até, eu vou postar agora recente, no próximo mês agora, um Reels que mostra exatamente isso. Um exame de microscópio, uma avaliação, aonde eu tenho o leite humano e eu jogo uma bactéria e o leite começa ali a neutralizar e matar, exterminar todas aquelas bactérias ali, e isso está mostrado no microscópio. Então, para o próximo mês eu vou trazer isso. Legal. O Ellen, a gente tem a questão, né, das mulheres... Harry, por favor, dá um ESC lá. Tem um problema da questão das mulheres que não conseguem amamentar, né, tem dificuldades, mas tem umas que tem leite demais. E aí que a gente entra na questão de ser, agora maio, né, uma data que comemora, no dia 19, lembra a doação do leite materno. Isso. E aí como é que se dá isso? Porque a mulher às vezes tem medo, tem receio, mas como é que funciona isso? Queria que você explicasse um pouquinho. Então, existe um medo de doar e faltar, né? Porque as mulheres pensam o quê? Se eu estou com muito leite e se eu tiro, eu posso faltar para o meu bebê no próximo horário. E aí eu quero te dar uma garantia, mulher, que é o seguinte: o leite, 80%, depois de uma amamentação bem estabelecida, passou os 30 dias, por exemplo, 80% do leite é produzido enquanto o bebê mama. Então, quanto mais eu tiro, mais eu produzo. Então, você alimentou bem o seu bebê, você faz a extração logo após e reserva esse leite. Então, esse leite ele tem que ser reservado num frasco de vidro com tampa de plástico. Hoje, tanto a Fundação Hospitalar de Três Barras quanto o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, eles entregam para você um recipiente
esterilizado, pronto para armazenamento desse leite, e eles depois vão na sua residência recolher esse leite para ser doado. O importante da doação é que você garanta primeiro o alimento do seu bebê e o excedente você possa, então, fazer essa ordenha e colocar nesse local que esteja protegido. Esse leite também, para que ele não perca a qualidade, ele tem que estar refrigerado. Então, o ideal é que ele fique apenas 20 minutos, pelas normas do banco de leite, na superfície. Então, ou seja, eu estou lá ordenhando, deu 20 minutos, eu passo ele para o refrigerador, tampo e eu posso depois já colocar no congelador ou freezer. E no próximo horário, tirei mais um pouquinho, eu coloco no refrigerador e vou colocando um em cima do outro no freezer até a gente poder alcançar o volume do leite. Não existe volume mínimo ou máximo para doação. Ai, poxa, eu tenho vergonha porque eles me entregaram um vidro desse tamanho e eu só coloquei aqui 2 dedos. Não se preocupe com isso. Primeiro porque um bebezinho recém-nascido, prematuro, que é onde a gente usa o leite humano ordenhado aqui, pasteurizado pelos bancos, eles alimentam uma UTI inteira. Nossa. Um recém-nascido mama 2 ml. Então, se você está tirando 20, você já tem 10 refeições desse bebê. Então, não se preocupe com o volume, né? O pouco para você é muito para um outro bebezinho. Olha, bacana, né? E também a sensação, né, de poder doar, né? Imagino que para a mulher seja uma sensação muito boa, saber que outras crianças estão sendo salvas pelo leite que ela, né, doou. E como você falou, a maioria, então, são prematuros. São prematuros. Hoje o foco do Brasil é esse. Porque, geralmente, quando a criança nasce no tempo normal, aí é difícil que a mãe não tenha leite, é isso? É. E o mais importante disso é porque o bebê prematuro, ele não consegue mamar. Ele tem pouco musculatura na face e muitas vezes ele fica internado por um longo período de tempo. Então, ele recebe esse leitinho pela sonda. Uma sondinha vai direto no estômago dele. Então, o importante é que esse leite que chega para o bebê prematuro, ele seja um leite de acordo com a idade dele. Então, se o bebê ele tem de 0 a 14 dias, de 0 a 7 dias, ele vai usar lá o leitinho colostro. De 7 a 14, ele vai usar o leite de transição. E depois de 15 dias, ele vai usar o leite maduro. Entendeu? Então, a mãe também ela vai dizer a idade gestacional, a idade pós-parto dela vai ter o leite de acordo com a idade do bebezinho que está lá na UTI também. E de qualquer forma também para quem doa, seja em Canoinhas, 3 Barras, aqui na região, pouco importa, né, que vá lá para a Mafra, porque o procedimento é o mesmo, né? Sim, e os nossos bebês estão lá também. Também estão lá, porque a UTI neonatal é referência para o Planalto Norte. Exatamente. UTI neonatal, a dona Catarina Cus, né? Isso. Que é a de Mafra. Ellen, eu perdi meu roteiro aqui, mas eu sei que você tinha mais algum assunto para falar sobre isso. Então, fique à vontade, se não entramos em nenhum aspecto na verdade, de algum outro assunto, mas acho que era isso, né? Era isso mesmo. Foi combinando, assim, meio que de fazer uma conversa mesmo, né? E aí, tipo, o dia 21 de maio, que é o dia de proteção ao leite, a gente tem um mês inteiro para falar de aleitamento materno, que é agosto. Mas eu quero chamar a atenção para esse dia, que foi um movimento, né, que começou lá em 1981. Quem me segue no Instagram viu que eu fiz um post sobre isso. Começou no ano que eu nasci. É mesmo? 44 anos, então. Então, por quê? Porque foi naquele ano ali que estava assim, um uso abusivo dos leites, das fórmulas infantis. E aí era a geração mamadeira. Ninguém mamava no peito na década de 80 mais. E de 70. Todo mundo tinha acesso à fórmula. A fórmula, meu leite é fraco, o bebê tá chorando porque o leite é fraco. Às vezes era uma desculpa para não querer amamentar. Não, e era isso, o bebê dá trabalho. O bebê chora pra caramba, gente. Aí a gente pensa que a culpa é da mãe. É a mãe que o leite tá fraco, né? E depois nós vamos falar um pouco sobre esse bebê reborn aí que tá tendo. Que, na verdade, a sociedade colocou o bebê num padrão de perfeição. E ela também. Então, o bebê perfeito dorme e a mãe perfeita amamenta e o bebê fica bem. Só que isso não existe. Entendeu? Só existe com o reborn. Só existe com o reborn. E aí a pessoa não tem aquela responsabilidade de dormir mal e tal. A mãe que ganha neném não vai ter o mesmo sono. O bebê está programado para comer de 3 em 3 horas. E olhe lá, que no início é livre demanda. O bebê não sabe se regular ainda. Os primeiros 3 meses são mega desafiadores. E aí, a gente tem aquela ideia de que o bebê quer ir pro peito toda hora. Aí ela acha que o leite é fraco, usa a fórmula.
E aí, por isso que veio o dia 21, para conter o uso abusivo da fórmula infantil. Conscientizar. Conscientizar. Mulher, tá tudo bem se teu bebê chora, entendeu? Vamos ajudar você a evoluir na amamentação e não recorrer à fórmula. Ellen, acho que o Bebê Reborn dá mais um programa, né? Dá. Não vamos dar spoiler, mas vamos dá. programar já para o próximo mês falar disso, já que está tão na em moda, voga né? o assunto, né? Eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir da Ellen, mas não vou deixar para o próximo programa. Com certeza. Agradecer mais uma vez a presença aqui, sempre é um prazer, Ellen. E todo mês a Ellen está aqui com a coluna Pais e Filhos, trazendo dicas para pais e filhos, né? Nesse relacionamento que é tão bonito, mas que exige, né? Exige, né? Não tem nada de romântico e nem natural. Exatamente. Existe um trabalho para a gente aprender e conta comigo, tanto aqui no jornal, nós estamos aqui todo mês, e também na minha página do Instagram, tá? Passa o arroba? @EllenCordeiro.amamentação. Ellen com H e 2 L's. Isso. Tá? E N no final, assim, bem fácil. Bem fácil. O pai dela ajudou muito, viu, para Ajudou. facilitar.